Bom dia, gente. Eu venho falando ultimamente de que eu uso até uma frase que ele é, para quem lê, um pouco polêmica, tá? Mas muitas vezes é só para chamar atenção, né? Que eu faço para que vocês assistam os vídeos. Mas esse conteúdo ele é extraordinário. A frase que eu estou usando é: não é o vendedor não deve fazer o que o cliente quer. Ele deve fazer o que é necessário para a matrícula entrar, para a venda entrar. Então o vendedor não deve fazer o que o cliente quer. O vendedor deve fazer o que é necessário para que a matrícula entre. Né? Eu sempre digo isso. E daí, o que seria isso, Diegão? O vendedor fazer o que é necessário. Galera, muitas vezes o cliente quer coisas que, se você der para ele, né, a empresa não ganha. Primeiro a gente tem que ter uma noção de que negociação, eu sempre falo nos meus treinamentos, não é uma relação onde um ganha. Todos têm que ganhar, a empresa, o vendedor e o cliente. Então uma negociação é uma relação ganha-ganha, onde a empresa, o vendedor e o cliente ganham. Quando só um lado ganha, não é uma negociação. Então a gente tem que partir desse princípio. Então, por exemplo, eu sei que para que eu venda, exige alguns processos que eu tenho que fazer para agregar valor. Existe uma diferença entre preço e valor, né? O preço é o custo em si e o valor é o que o produto vai mudar na minha vida. Então eu preciso passar por processos técnicos de etapas para que eu consiga agregar valor. Então tem lá a abordagem, tem lá a sondagem, enfim, tem todas as etapas. Eu sempre disse, tá, há muitos anos, que o vendedor profissional ele só passa preço para quem vai comprar. Porque adianta eu passar o preço para quem não vai comprar? Não. E a gente não vende um commodity. A nossa venda não é uma venda simples. A nossa venda é uma venda consultiva. E uma venda consultiva, tá, ela não tem um valor, as pessoas não sabem quanto é que custa, por exemplo, quanto é que custa um consórcio por mês, quanto é que custa um seguro de vida por mês, quanto é que custa um seguro de casa por mês. A gente não sabe, a gente teria que ligar para perguntar. Quanto é que custa um curso? Tudo isso é venda consultiva. Quanto é que custa um plano funerário? A gente não tem ideia. A gente pode ter uma noção, mas não sabe quanto é que é na real. Então, facilita para o vendedor, porque o cara que vende commodity, o vendedor vai ter que ganhar no preço, o vendedor vai ter que ganhar no serviço de valor agregado, ele vai ter que agregar alguma coisa ao produto. Por exemplo, eu estou vendendo aqui um controle de ar-condicionado. Tá? Esse controle aqui é o mesmo preço em qualquer site que você procurar. Agora, eu vendo commodity, eu vendo controles, eu vendo caixinha da JB, eu vendo roupa, enfim, eu vendo caneta. Uma caneta Bic, o preço dela é o mesmo, em qualquer lugar. Como é que eu faço para me diferenciar? O vendedor de caneta, o que ele faz? Ele vai ter que agregar algum serviço, né? Ele vai ter que transformar aquela caneta num produto melhor do que a do concorrente. Como que ele vai fazer isso se é a mesma caneta? Então ele vai ter que agregar algum serviço. Por exemplo, eu te dou essa caneta aqui, e ao fim dela, se você comprar a minha caneta, né, tantas quantidades dela, ao fim de cada caneta eu te dou mais uma. Então você pague uma e leva duas. Então você terminando o teu lote de canetas, eu te dou mais uma caixa. Isso é um serviço de valor agregado. Eu posso vender em maior quantidade. Enfim, daí o cara tem que ser criativo. Agora a venda consultiva não. Eu costumo dizer que a venda consultiva ela é mais difícil do que a venda simples. Porque você não vende um produto, você vende um papel. Mas ela também ao mesmo tempo facilita. Porque o meu cliente não sabe quanto é que está. Então ele fica na minha mão. Ele vai ter que me ouvir. Por isso que quando o cliente liga, ele fala assim, como que funciona e quanto é que está. Então o que o cliente quer? Ele quer saber como que funciona e quanto que está. E o preço. Só que se eu passo isso daqui imediatamente, como ele quer que eu passe, o que vai acontecer? Eu não agrego valor. Então eu vejo hoje, quando eu ligo para fazer cliente oculto, eu ligo direto, tá? Já vão se acostumando aí. Eu ligo para as escolas toda hora, eu aprendo muito quando eu ligo para... Eu aprendo como não fazer.
Eu não aprendo como fazer, eu aprendo como não fazer quando eu ligo para cliente oculto. Mas eu aprendo muito como não fazer. Dificilmente eu sou bem atendido. O que seria para mim bem atendido? É quando o vendedor sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que se ele dizer na hora, como por telefone ou pelo WhatsApp, como que funciona e quanto é que é, ele não está agregando valor. E daí eu entro numa briga como se fosse um commodity. Porque, por exemplo, vamos supor que o meu produto custa R$300. Tá? Só que o mesmo produto meu que custa 300, a concorrência vende a 189. Só que a concorrência também é boa. Então o meu custa 300. Por exemplo, eu trabalho em escolas que o curso de informática custa 229. E eu trabalho em outras escolas que a informática custa 69. Olha a diferença. Então, gente, imagina se eu simplesmente explico como funciona o preço e eu trabalho na de 229. O que vai acontecer? O meu cliente ele é esperto, ele vai pegar, vai desligar o telefone e vai ligar para outra. Vamos supor que a outra fosse essa de 69, vocês acham que ele ia fechar com quem? Então, quando o vendedor ele é um passador de preço, quando o vendedor ele só faz o que o cliente quer, ele perde muita venda, ele tem que fazer o que é necessário para fechar. Diego, e o que é necessário para fechar? Necessário para fechar é você ter que fazer o que tem que ser feito. A abordagem, sondar todas as etapas para agregar valor e daí o cliente entender que vale mais ele pagar isso aqui do que isso aqui. Porque isso daqui tem garantias, isso daqui vai melhorar no currículo dele, isso daqui vai dar, ele vai ganhar muito mais, isso aqui na verdade ele já perdeu milhares de reais por não ter isso aqui ele vai poder crescer, evoluir, poder dar uma vida melhor para a família dele, isso daqui ele já perdeu oportunidades dentro da própria empresa dele por não ter, isso eu estou agregando valor. Então antes de passar o preço, eu falo isso, eu pergunto, eu bato um papo, eu mostro para ele isso, o que ele perdeu, as oportunidades que ele perdeu, aonde ele poderia estar se ele já tivesse, e daí automaticamente ele paga o que for, porque ele sabe que aquilo é necessário. E ele nem vai sair da minha escola para ir na concorrente, porque eu fechei. Ele entendeu, ele não vai sair, porque ele não vai procrastinar. Então, vendedor não pode fazer o que o cliente quer. Vendedor de venda consultiva, não. O vendedor ele tem que fazer o que é necessário para que a matrícula entre. Tá, gente? Beijo. Fiquem com Deus aí.